Irmãos, nessa segunda mensagem, nós vamos ver a possibilidade e a necessidade de sair do buraco financeiro. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Segundo Reis, capítulo 4. Na mensagem anterior, eu mostrei para os irmãos, através da Bíblia, que existe uma certa filosofia que nós devemos ter quanto às coisas que Deus coloca nas nossas vidas. Nós entendemos que Ele é o dono de tudo e nós somos meramente os mordomos das coisas que Ele entrega para nós. Mas essa filosofia não é tudo, também tem a prática. Porque às vezes a gente pode ter a ideia certa, a filosofia, e ao mesmo tempo ter uma prática que não combina com a filosofia. Então vamos chegar aqui numa passagem que é muito interessante do Velho Testamento de uma mulher que tinha dívidas e não conseguia pagar. Uma coisa que nós precisamos entender dessa passagem aqui para nos ajudar é que naquela época, quando a pessoa tinha dívidas, não tinha os recursos, os jeitos, as coisas disponíveis que nós temos hoje em dia para lidar com dívidas. Naquela época, você não tinha dinheiro, você basicamente se vendia para ser um tipo de escravo, o servo, e em Israel isso era por um tempo, temporário, um período temporário, mas não era fácil, não era bom, não era legal. E quando uma mulher se tornava viúva, ficou mais difícil ainda, porque ela não tinha o marido em casa para ajudar e na verdade, para poder trabalhar e pagar as contas. Então vamos ver essa história aqui, o que aconteceu e o que o profeta Eliseu falou para essa mulher que não tinha condições para pagar as dívidas dela. Ela estava no buraco e ela precisava de ajuda. Então aqui em Segundo Reis, capítulo 4, eu vou ler os 7 versículos, então preste atenção na passagem comigo, irmãos, por favor. Segundo Reis 4, 1 a 7. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: Traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: Não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Nós sabemos que essa história maravilhosa enfatiza como nós devemos ter bastante fé e ir atrás de tudo para poder conseguir tudo que Deus quer para nós dentro da vontade dele. Mas sabendo que existe um buraco financeiro e muita pessoa cai nesse buraco, e pode ser que muita pessoa que ouve essa mensagem sabe, você tem dívidas, você pode até ter nome sujo, você, sabe, tá com a corda no pescoço, e você está pensando: "Como que eu vou sair disso?", né. E essa ênfase hoje nessa mensagem, vamos notar o conselho do profeta no último versículo, versículo 7. Ele disse para ela: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto.
Nós precisamos notar aqui a ordem, porque é muito importante. Ele fala: "Agora que você tem esse azeite, você vai vender. Dinheiro vai chegar, você vai ter como, pagar por qualquer coisa", mas a ordem é muito importante. Primeiro, note aqui, versículo 7, ele diz: "Paga a tua dívida". E para sair do buraco, irmãos, nós precisamos reconhecer a ordem. A gente quer comprar coisas, a gente quer uma vida melhor, a gente quer a coisa de conforto, a gente quer prazeres. Mas se a gente tem dívidas, nós não vamos sair do buraco se a gente não pagar as dívidas. Isso faz sentido? Então ele diz aqui: paga a tua dívida. E a segunda parte, e tu e teus filhos vivei do resto. Então, ele fala, e o que sobra você vai usar para viver. E alguém, notando isso, vai ver, então, se a dívida é grande, vai ter menos para viver. E essa é a realidade da vida do buraco financeiro, você tem que pagar as dívidas, isso quer dizer que dinheiro que você queria gastar naquela nova TV, né, no novo celular, ou aquela viagem que você queria fazer, ou ir para aquele restaurante com aqueles amigos, sabe. Você quer fazer essas coisas, mas você quer honrar a Deus, você quer um bom testemunho, porque você é de Cristo, então você não quer um nome sujo, então você fala: "Não, eu quero essas outras coisas, eu quero viver a minha vida, mas eu estou no buraco, eu preciso resolver isso, eu quero sair". E deixa-me falar para vocês, eu sei que há muita coisa contra a gente sabe como existe corrupção do governo, impostos altos, a gente quer comprar algo importado, tem que pagar mais ainda, e a gente quer uma vida igual aos outros, mas às vezes os outros fazem coisas de errado e conseguem dinheiro assim, a gente: "Mas por que eu não posso? Eu sou crente", a gente vê tudo contra nós, a gente sabe disso. Mas a realidade é, existe ainda a possibilidade de sair do buraco financeiro e você não tem que fazer coisas erradas. Você pode simplesmente colocar as coisas na ordem certa. Então existe isso na prática. Primeiro primeiro você paga as suas dívidas, depois você vive. "Ah, mas pastor, isso vai ser difícil". Jesus nunca disse que a vida seria fácil. Nunca, ele nunca falou isso. Ele dá conforto, ele dá consolo, ele ajuda, ele dá até prazeres nessa vida, ele dá. 1 Timóteo capítulo 6 que ele nos deu tudo para a gente poder ter esse prazer. Mas ele sabe, se a gente tem dívidas, isso pode sujar muito o nosso nome, a gente deve pagar primeiro as dívidas e depois podemos viver. Eu uso essa palavra de uma forma meio ampla, né, porque eu não estou falando de tipo, no o caso de você estar passando fome e tudo, mas no caso de viver uma vida, como ele estava dizendo. E pessoalmente, vendo como o nosso Deus é bom, ele ajuda os justos e até os injustos, como Provérbios diz, ou como Jesus disse no sermão, do monte, da montanha, Mateus 5, 6 e 7. Deus vai tomar conta da gente, ele vai. Muitas vezes a gente: "Ah, eu não sei se vai dar certo, eu vou sofrer e tudo". Muitas vezes o problema não é nem o que acontece, sabe, pelo governo, outras coisas. O problema, vamos, eu estou tentando ser bem franco, honesto com os irmãos, o problema é a gente. Nós não usamos de sabedoria. E o que eu gostaria de enfatizar é que essa mensagem lida muito com a nossa sabedoria. Eu vou andar sabiamente, eu vou andar de forma prudente, eu vou avaliar e fazer os cálculos e realmente pagar o que eu devo pagar e aceitar. Se isso quer dizer que eu vou ter uma vida mais simples, né? Que eu vou ter que ser conhecido como alguém que não é tão assim, sabe, rico, tudo bem, eu aceito, porque eu não quero nome sujo diante de Deus, eu quero pagar as minhas dívidas. Então, dizendo isso, nós estamos procurando ter liberdade financeira. Imagina, eu não sei onde você está, pode ser que você não tenha dúvida, desculpa, dívida nenhuma. Mas é muito provável que você tem. Uma grande parte da população brasileira
está devendo alguma coisa para alguém. É incrível as estatísticas sobre isso. Mas imagina, tendo tanta liberdade financeira, você não tem dívidas, ninguém está te chamando, ligando, mandando mensagem, dizendo: "Ei, você me deve", nada disso. E você vê uma necessidade da igreja, e você tem um coração de querer ajudar, e você é generoso, e você tem, e você ajuda. Tipo, você não tem que nem pensar. Você vê alguém sofrendo necessidade, eu não estou falando de alguém que está destruindo a vida, fazendo coisas erradas e não tem dinheiro, esse é outro caso, nós não devemos ajudar a pessoa a manter uma vida assim, mas às vezes a gente vê um irmão, uma irmã, uma pessoa sofrendo e precisa de algo, seria tão bom ter, e você tem condições. E você pode ajudar e você ajuda. Então você ajuda. Às vezes a pessoa sabe que você deu, às vezes a pessoa não sabe que você deu, mas para você o importante é poder ajudar. Mas é muito difícil se você tem bastante dívida. Então a ideia é sair do buraco não somente para poder viver uma vida boa, que todo mundo quer, que não é o alvo, mas é poder viver de uma forma que você, possa ajudar os outros, ser uma bênção aos outros e visita um missionário na sua igreja, e você dá uma oferta para ele com alegria, porque você pode, você tem condições para dar, você ajuda, né. E você será fiel, fiel nos seus, dízimos e ofertas. Eu sei que há um debate sobre o termo dízimo, mas ao observar o Novo Testamento, o crente, o irmão da igreja deve dar regularmente para a igreja, deve dar proporcionalmente, que é basicamente a ideia do dízimo do Velho Testamento. Então, a gente não está, sabe, debaixo da lei, a gente está debaixo da graça de Deus agora, em Jesus Cristo. Amém. Mas ao mesmo tempo, não seria legal poder simplesmente dar para a igreja, dar além do dízimo, dar ofertas, ajuda com um projeto especial da igreja. E você, por quê? Por que você faz isso? Por que você quer fazer isso? Por que você pode fazer isso? Porque você pagou suas dívidas. Você não está gastando dinheiro à toa e, sabe, ficando sofrendo assim. Então, nós não queremos escravidão financeira, nós não queremos ficar lá embaixo no buraco financeiro, nós queremos liberdade, liberdade financeira. E eu conheço pessoas, eu me lembro de uma família, anos atrás, que estava com muitas dívidas, mas muitas mesmo. E eles decidiram: "Nós vamos sair desse buraco". E esse casal pegou um caderno, alguma coisa, caneta, e começou a escrever absolutamente tudo que estava sendo comprado, inclusive coisas como, por exemplo, chiclete, tudo. E eles começaram a falar: "A gente não vai comprar isso, a gente não vai comprar isso, a gente vai cancelar isso, isso". E eles começaram a ver, ó, o tudo que eles gastavam mensalmente ficar menor e menor e menor e menor, e daí o que entrava era mais do que saía, e a dívida diminuía até sumir. E eu me lembro da alegria que eles tinham quando esse casal, me dizia: "Olha só, a gente saiu, mas exigiu bastante esforço, bastante paciência". E você vai ter que abrir mão de alguns confortos passageiros, coisas que são legais, se não são nem necessariamente erradas ou pecaminosas, mas são, se você está devendo às pessoas e você não paga, se você está sujando o seu nome, não é bom. E nunca devemos falar: "Ah, mas os outros fazem isso, então eu posso fazer, é a mesma coisa, o governo é corrupto, então não vou fazer o que eu devo fazer, nos impostos", vamos dizer, algo assim. Calma aí, o cristão não deve pensar dessa forma, o cristão deve pensar: "Eu sou diferente, eu sou luz, eu sou sal, eu sou uma nova criatura, então eu vou pagar, os outros não, mas eu vou fazer o que eu devo fazer, eu vou pagar as minhas dívidas". Às vezes, por exemplo, você tem algo que quebra em casa, não é algo essencial, algo bom que você gosta e quebra, e daí você precisa consertar, sei lá, às vezes você tem que esperar.
Ele fala: "Não é a hora, não, eu preciso resolver outras coisas primeiro que são prioridade", vamos enfatizar essa palavra, prioridade. Mas há sempre uma saída do buraco financeiro, e a gente tem que ir atrás disso, com paciência, com compromisso. E sabe o que isso dá pra gente? Não somente um jeito de viver e ser generoso, mas também dá descanso para a família e ajuda a ter o nosso casamento. Eu já observei, muitos já falaram isso, mas estatisticamente muito é triste, mas muito divórcio acontece por causa de práticas financeiras erradas. Nós precisamos ver, espera aí, vamos sabe o que é bom? Quando um casal, marido ou esposa, senta para conversar e fala: "Olha, nós queremos fazer certas coisas e ter certas coisas, mas o importante agora é criar algo estável para a nossa família, gastando menos, pagando as dívidas, lidando com, sabe, as coisas necessárias, enfatizando, priorizando o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa igreja". E quando um casal faz um negócio desse, dá para a família inteira um descanso, porque não é uma preocupação, não é uma causa de discussão, é algo resolvido pelo jeito, pela palavra-chave, pela atitude do casal. Nós vamos fazer as coisas de uma forma diferente agora, e nós sim, e você explica para os seus filhos: "Filhos, a gente não vai poder fazer isso por enquanto, a gente não vai para esse lugar por enquanto". Por quê? Porque não tem condições, não tem condições. A gente vai um dia, Deus permitindo, a gente vai poder fazer algumas coisas, mas a gente vai fazer de uma forma controlada, prestando atenção nas coisas. Então, dizendo isso, vamos para algumas coisas que podemos, ah, melhorar. Primeira coisa, a armadilha de sempre culpar os outros. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios 28, versículo 13. Enquanto os irmãos estão procurando, existe um problema, eu já observei muito isso na minha vida. O problema é quando uma pessoa está com nome sujo, talvez, ou sei lá, não está conseguindo sair do buraco, e o problema é porque ao invés da pessoa ficar ativa tentando resolver o problema, essa pessoa cai na armadilha de pensar: "Não, mas o problema é dos outros. A economia é ruim, o governo é corrupto, a inflação está dificultando a minha vida". E sabe uma coisa? Sim, mas esses problemas são de todo mundo passa por isso, todo mundo. Então, para eu poder sair do buraco, eu preciso fazer o que eu consigo. Se eu ficar culpando os outros sem reconhecer os meus erros financeiros, o meu jeito, né, isso é muito errado e não é sábio. Eu conheço pessoas que poderiam ter tanta felicidade, tanto descanso, uma vida tão melhor, mas só sabem fazer uma coisa: culpar os outros, acusar os outros, né. Provérbios 28, versículo 13 diz: "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia". Agora, o contexto do versículo a gente não quer, ignorar. O contexto é que se você tem pecado e você oculta ou esconde o pecado, isso não é bom. Mas também não é bom ficar falando que o problema é sempre os outros e você está no buraco financeiro por causa dos outros. Pode ser que tem vários fatores que estão dificultando a sua vida financeira. Eu não duvido, porque eu sou ser humano também. Eu passo por muita coisa e às vezes eu quero comprar algo, por exemplo, vou dar um exemplo, a nossa igreja está querendo comprar uns terrenos aqui, a gente não tem, estamos alugando o prédio desde 2014. E a gente não consegue achar, e os terrenos são extremamente caros. Eu conversei com um pastor de outra região aqui do Brasil, e ele comprou um terreno, acho que era 450 metros quadrados, por R$ 11.000, 11.000, 11.000. E eu aqui, eu acho um terreno,
é entre, 600 a R$ 1.000 a R$ 1.000.000, do mesmo tamanho. E eu fico assim: "Como que a gente vai fazer isso?" Pela graça de Deus, a gente por fé em Deus, a gente vai conseguir, né. E, vem coisas que acabam eu não queria pagar, eu não queria lidar com isso. Carro quebra, sei lá, celular quebra, minha filha quer casar agora, imagino que ela quer que eu pague por alguma coisa, né. Então, tipo, como isso, como aquilo, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu não vou ficar culpando os outros, não adianta. Eu não falar: eu não faço nada de errado, eu sou perfeito na minha vida financeira." Eu acho que não é ninguém que é perfeito nessa área, ninguém. Mas se a gente não nem tentar ficar culpando os outros, a gente não vai ter prosperidade nas nossas vidas de jeito nenhum. E ele diz aqui: "O que encobre as suas transgressões nunca prosperará." Você nunca vai para frente se a culpa é sempre dos outros. Então não fica justificando, o fato de estar com o nome sujo, falam que os outros, têm esse problema. Não, você tem que lidar com os seus problemas, os seus ecos. Vamos para a segunda coisa agora, que é a prisão da cultura e o laço das aparências. E me ouçam bem, eu não quero ofender ninguém, não quero. Não tenho esse interesse em ofender as pessoas, me perdoem. Mas existem exemplos de coisas que realmente, se você está com bastante dívidas e você precisa limpar o seu nome e tudo, há certas coisas que você não deve nem pensar em fazer. Mesmo se você encontrar um jeito, mais encontra, se não é, se você tem dívidas, tem que pagar as suas dívidas, tem que sair do buraco. E na nossa cultura, a gente vê como há certas expectativas pela pressão da cultura e a gente acha: "Não, mas se eu todo mundo faz isso, se eu não fizer, alguém vai achar ruim, vai achar que eu estou errado, que eu preciso fazer o que todo mundo faz." Presta atenção, você não precisa fazer o que todo mundo faz, você precisa fazer o que Deus exige na palavra dele. Há uma diferença. Posso dar um exemplo de algo notável? Você é casado, seu filho nasce e chega a 1 aninho. E você vê os outros fazendo uma festinha de 1 aninho para o filho. Agora, o seu filho não sabe de nada, não vai lembrar dessa festa, inclusive essas festas são muitas vezes de bastante adulto que, sabe, vai na festa, senta numa mesa, conversa, nem conversa com a criança, né, e é um inventão. Eu vi pessoas pagando R$ 5.000, R$ 10.000, é coisa, me perdoe, mas é coisa absurda gastar esse tudo se você não tem o dinheiro, se você vai parcelar tudo o que você gasta, você vai pagar até o seu filho tiver uns 18 anos de idade nessa festa de 1 aninho. Não, não faz sentido. Agora, se você tem condições, e você não vai ficar de nome sujo, você não vai ficar devendo às pessoas e você não tem, já não tem dívidas, e não, fica à vontade, faz a festa. Mas vamos considerar que as expectativas da cultura nem sempre devem exigir ou controlar a gente. Na verdade, nunca devem controlar a gente. É Jesus Cristo que deve mandar na gente, e a gente obedece a Ele. Mas há certas coisas que eu vou dar um exemplo na minha vida de algo que eu não faço, ainda que a cultura fale que eu devo. Eu não dou celular aos meus filhos. Não, eu não dou. Por quê? Por causa do dinheiro? Não, na verdade, nesse caso não é questão de dinheiro. Há tanta porcaria no celular, tanta porcaria, e, os cientistas e médicos falam que criança na tela está sofrendo mentalmente, emocionalmente e tem vários outros perigos. Mas a cultura diz o quê? Tem que ter celular, seu filho tem que ter celular.
E olha, eu olho, todo jovem tem, toda criança tem acesso a um celular, tem o seu próprio celular, né. Se meu filho precisar usar o celular, ele vai usar o meu, e vai ser de uma forma controlada, eu vou estar presente, e não vai simplesmente, sabe, andar na rua com o celular fazendo não sei o quê. Eu já ouvi tanta história. Mas, então, nesse caso, eu digo, a cultura diz uma coisa, eu digo outra, né. E quanto a uma festa de um aninho ou qualquer outro exemplo desse, se você não tem condições, então você não faz, né. "Mas eu não posso fazer nada pastor, tipo, eu não posso fazer nenhuma festa?" Talvez não. Talvez você possa fazer algo extremamente limitado, talvez só alguns amigos, alguns parentes e você só: "Vem aqui e vamos fazer um bolo para o meu filho". Seu filho nem vai lembrar, ele não vai lembrar, ele é muito pequeno. E não vai ser ruim. Às vezes as pessoas justificam uma festa dessa e eu não sou contra, não sou contra. Mas dizem: "Ó, mas essas pessoas vão trazer presentes". Mas você tem que fazer os cálculos. Seus amigos vão trazer 5, 10 mil reais de presentes, e esses presentes são coisas que o seu filho vai usar mesmo. Eu sei como que é, às vezes as pessoas me dão um presente e eu digo obrigado, mas eu nunca vou usar, que é algo que eu não preciso, né. Inclusive, às vezes você compra uma roupinha para um nenê. E usa uma vez, porque cresce, não usa mais. E novamente, para onde vai o nosso dinheiro? Eu acredito que a gente perde muita oportunidade, acabar tendo menos dinheiro, porque a gente gasta à toa sem pensar: "Mas todo mundo faz isso, tem que ter". Não tem que ter, não tem que ter. E eu garanto, você vai conseguir uma liberdade financeira tão boa, que você vai falar: "Não, eu não vou gastar à toa". Eu não digo para você ficar assim: "Ah, eu não vou gastar dinheiro nada, não vou ajudar ninguém, eu não vou nada, nada". Não é para você ficar assim, mas ao mesmo tempo, pode ser que você passe por um período, você fala para as pessoas: "Eu não vou poder ir para esse lugar com vocês". As pessoas convidam você e você fala: "Eu não vou poder ir". Né, pessoas querem ir para sei lá, um restaurante, outra coisa, você fala: "Ah, por enquanto não vou poder ir, tá bom, mas fica à vontade, mas essa vez eu não vou poder ir", ou por enquanto, né. E você com um jeito manso e bom, você explica o que você pode, ou não pode fazer, tá bom? E deixa eu falar algo para vocês. Esse jeito de parcelar tudo não é muito legal, especialmente se é algo de uso diário, o tipo de um dia. Você compra algo e o pessoal fala: "Você quer parcelar 3 vezes, 7 vezes, 15 vezes", sei lá. Mas é algo que você usa uma vez, um dia, e você paga por algumas semanas ou meses, sei lá. Ah, isso não faz muito sentido, especialmente se você já está devendo, é melhor não comprar, melhor não comprar. Meu desejo quando eu compro é nunca parcelar, nunca parcelar, só em compras grandonas que fica basicamente impossível, né, você tem que pagar, uma casa, um carro, algo assim. Você é muito dinheiro. Então você entra nesse contrato de pagar até terminar, e até isso você tem que avaliar. Mas parcelar tudo, né, "Ah, mas eu vou parcelar". Mas o que acontece, a gente acaba parcelando muita coisa, né. E daí tem muita coisa que tem que sair mensalmente e você fica com dívidas. Então, vamos lembrar disso. Deixa eu dar outro exemplo para vocês, eu acho que estou demorando aqui, mas, há uma certa perspectiva hoje em dia que se você tem algum problema emocional ou mental, você já vai para psiquiatra, psicólogo, esse tipo de pessoa. E as pessoas estão gastando, muitas vezes mensalmente, entre 400 e 1.200 reais. Isso é muito dinheiro para algo que, na verdade, você poderia ter ido para o seu pastor, conversado com ele, explicado a situação, ele poderia ter te dado a palavra de Deus, que é muito melhor, você não gasta nem R$ 1 e você tem o que Deus te dá para você não precisar gastar esse dinheiro à toa, etcétera. Sabe uma coisa, estatisticamente, eles falam que o Brasil é a nação mais ansiosa do mundo. As pessoas, qualquer coisa, já vão para alguém, algum profissional para lidar com o problema. O que eu estou dizendo é: Deus te deu um pastor, vá a ele, ele tem a palavra de Deus,
ora com o seu pastor, fala: "Pastor, estou passando por algo", tem irmãos, tem irmãs da minha igreja, agora que sabem quando eu tenho problema, eu vou no meu pastor, vou conversar com o meu pastor, ele vai me dar a palavra de Deus para eu resolver, em vez de gastar 400, 600, 800, R$ 1.200, em alguém, talvez, mensalmente me dando remédio que muitas vezes não resolve o problema. Lide com o fruto do problema, não lide com a raiz do problema. Vamos rapidamente ir no livro de Provérbios, por favor, irmãos. Já estamos em Provérbios, se eu não me engano. Nós vamos ver Provérbios 29, capítulo 29 e Provérbios 13, se os irmãos puderem ver, ou encontrar esses 2 capítulos. Provérbios 29, versículo 25 diz: "O temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro". Note aqui, o temor do homem armará laços. Se eu gasto dinheiro, porque é a expectativa dos outros, os outros estão olhando para mim, ele diz aqui que é um laço, é uma armadilha, algo que me prende, e eu fico preso por causa dos outros. Mas o que confia no Senhor, ele fala, será posto em alto retiro. Olha, você tem visão e liberdade em alto retiro. Agora, Provérbios 13, versículo 7 diz: há alguns que se fazem de ricos e não têm coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. No caso, você fala: eu não quero a aparência de ser rico, eu não vou ficar comprando qualquer coisa, eu vou controlar meu jeito de comprar as coisas, eu vou pagar as minhas dívidas, e as pessoas vão: "Não, ele não consegue fazer nada", mas aos poucos você está poupando o seu dinheiro, pagando suas dívidas, chegando ao ponto de liberdade financeira, e um dia você compra algo bom, algo de qualidade, sem ficar devendo às pessoas. Olha, que liberdade. E daí você ajuda alguém que tem necessidade, você está, sabe, ajudando missionários, ajudando sua igreja, etc. Então vamos lembrar disso. Agora vamos para a terceira coisa, o ralo do dinheiro que não vemos. Eu já mencionei um pouco na questão das parcelas, mas procura aí nas suas Bíblias, irmãos, Provérbios 27. Provérbios 27. Vai no livro de Provérbios, capítulo 27. Hoje em dia, tem tantas assinaturas, né, serviços de streaming, né, planos de celular, ah, sabe, o que está acontecendo hoje é tudo que você quer, você pode pagar mensalmente, né. E é bom para a empresa, porque a empresa fica recebendo dinheiro até no mês que você nem usa, você pagou, e é bom para você, porque você não precisa nem preocupar, você não precisa ficar dando seu cartão de crédito ou pagando o Pix ou alguma coisa, está simplesmente disponível. Na hora que você quiser, o Netflix, Disney Plus, essas coisas você tem, você usa, ou não usa, ou você usa de vez em quando, sei lá. Mas o que acontece é um ralo do dinheiro que não vemos. As coisas estão indo embora aqui, 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 aqui. E às vezes as pessoas param e falam: "Espera, para onde vai o meu dinheiro?" E vai calculando e vendo tudo que acumulou, e está dando dinheiro para essa empresa, aquela empresa, outra empresa, essa pessoa, aquele lugar, e nem lembra de tudo. E é hora de parar e fala: "Espera aí, eu estou simplesmente porque eu acho é barato, né, R$ 20 aqui, R$ 15 aqui, R$ 30 ali". Mas vai acumulando. E é mensalmente, mensalmente. Nota aqui, irmãos, Provérbios 27, versículos 23 e 24. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Põe o teu coração sobre os teus rebanhos, porque o tesouro não dura para sempre e durará a coroa de geração em geração. A ideia é, preste atenção no que você tem, vê se está tudo bem, né. Pode ser que você está jogando fora dinheiro mensalmente e você não está nem prestando atenção. Débito automático, eu não gosto muito não. Inclusive há certas empresas, eu não uso isso,
porque quando eu quiser cancelar, vai me dar trabalho, e eu já passei por isso no passado, então eu tenho um certo receio, e eu sei que a lei pode mudar e cobrar mais dessas empresas, e isso vai ser mais fácil, mas preste atenção, preste atenção, porque você pode acabar gastando dinheiro à toa, perdendo muito dinheiro, você pode, sabe, ter uma assinatura em alguma coisa, e você esquece, e por meses você está pagando, você nem presta atenção, e isso não é muito legal. Então vamos lidar com isso? Você pode imaginar, você tem um balde e você quer encher algo com a água do balde, só que tem furinhos no balde. E quando você chega lá, nem percebendo, não tem água no balde. Por quê? Por causa dos furinhos. Esses furinhos no balde são esses gastos mínimos, pequenos, mas tem vários e você está perdendo dinheiro e não consegue fazer o que você realmente precisa fazer. É questão de prioridades. A quarta coisa, o perigo de assumir as dívidas dos outros. E é bom poder ajudar as pessoas. É bom mesmo. É bom ajudar familiares, amigos, conhecidos. É bom. Só que, se você deve os outros, você tem que lidar com suas dívidas primeiro. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios de novo, capítulo 22. Nós precisamos tomar cuidado em prestar o nosso nome, dar o nosso cartão de crédito para terceiros, nos tornar, fiadores, e você pode colocar uma corda no seu pescoço. Hã, "Ah, não, mas eu quero ajudar, é difícil eu dizer não". Sabe, é muito bom poder dizer não. A pessoa pede e você fala: eu não posso agora, não posso. Eu não tenho condições. Há certas coisas que eu preciso pagar, eu não posso te ajudar". Há certas pessoas, eu não estou querendo criticar, que quando não tem dinheiro, vão pedindo a alguém esse dinheiro: "Ó, você pode me dar esse dinheiro? Pode, me emprestar esse dinheiro?", né. E nós não queremos alimentar esse hábito, porque a pessoa continua. Eu não estou dizendo que cada vez que a gente pede ajuda que é errado, mas eu estou dizendo que precisamos ver o hábito de fazer isso como algo não muito legal, e também se nós não devemos estar dando o dinheiro que é para ser dado aos que nós devemos. Provérbios 22, versículos 26 e 27. Não estejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois, se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama de debaixo de ti. Se você, fala: "Não, você não consegue pagar", não, então, eu falo: se você não pagar, eu pago", fiador, né. E se a pessoa não pagar e você não tem condições para pagar, então ele fala aqui, você perde sua cama, e você fica sem onde dormir. Por quê? Porque você falou, mas eu ajudo você. Às vezes, no caso desse, pode ser o coração tão bom, sabe, você é bonzinho, você ajuda as pessoas, mas se aquela pessoa não é confiável, então você pode perder as coisas e isso não é sábio, não é sábio. 1 Timóteo 5:8 e muito importante na família, e tem muito a ver com essa questão de ajudar os outros. 1 Timóteo 5:8 diz: "Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel". Às vezes, eu observo pessoas generosas ajudando mais amigos do que a própria esposa ou os próprios filhos. E Deus fala: "Isso é tipo, é igual negar a fé, é pior, ser pior do que um infiel". Em primeiro lugar, eu devo cuidar da minha família em primeiro lugar, né. Eu sou um pastor e eu fico com esse fardo da igreja, às vezes eu quero ajudar tanto a igreja e Deus fala comigo, fala: "Ó, mas não esquece da sua família". Então, no caso do ministério, se eu já preciso priorizar a minha família, com certeza você que vai ao culto para ouvir a pregação e sabe assim, você tem sua família e você deve priorizar a sua família e falar: "Olha, antes de eu dar dinheiro aos outros, eu vou cuidar da minha família".
Agora, não use isso, por favor, como desculpa para não ajudar a sua igreja. Deve ajudar a sua igreja? Deve, deve, precisa. Alguém vai ter que pagar a luz, né. Mas ao mesmo tempo, às vezes o seu filho está precisando de ajuda, precisa de aparelho, alguma coisa, e você vê uma necessidade de outra família, você dá dinheiro, seu filho não tem a ajuda que precisa. E você poderia ter ajudado, você não ajudou, porque você não teve a prioridade certa. Vocês lembram no avião, a aeromoça ela fala que você tem que colocar primeiro a sua própria máscara antes de ajudar os outros, né. E a verdade é exatamente isso, se você não colocar a máscara em você primeiro, você pode ficar sem oxigênio e você não consegue nem se ajudar, nem ajudar os outros. Então você começa primeiro em casa, "Eu vou ajudar a minha família e tendo uma família estável e tudo, eu ajudo os outros". Então, eu mencionei 4 áreas práticas, que nós podemos mudar para melhorar e andar mais sabedoria na nossa vida financeira. Nós sabemos que mudar a nossa rota financeira exige a paciência, e essa paciência vem da disciplina. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias aqui em, Hebreus 12, por favor, Hebreus 12, versículo 11. Nosso Deus, depois da nossa salvação, se torna nosso Pai celestial. E como pai, ele nos disciplina. E disciplina não é sempre gostosa, né, mas a gente precisa. Aqui em Hebreus 12, 11, a Bíblia diz: "E na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela". Irmãos, o meu conselho, de acordo com a palavra de Deus, é deixar uma vida disciplinada produzir o fruto que você precisa. Você tem que controlar os gastos, tem que voltar para trás e ver tudo que você está gastando, quem você deve, e falar: "Eu não vou culpar os outros, eu vou lidar com as minhas responsabilidades primeiro". Existe, irmãos, existe esperança, existe prosperidade, como o Provérbios diz, e aqui diz a ideia de produzir um fruto, mas não por ficar devendo às pessoas, é por limitar os gastos, limitar o que sai, para poder um dia chegar a essa liberdade financeira. Que Deus abençoe cada um de vocês.